Olá, queridos de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu venho aqui com vocês nesse dia continuar o estudo Quem Sou em Cristo, onde neste bloco nós vamos aprender que somos importantes em Cristo Jesus, nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, amém? Eu vou continuar aqui com o tópico de número 23, que vai abordar o trecho bíblico, Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Diz assim para mim e para você, ó. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Glória a Deus pela palavra do Senhor que vem nesse momento, como pão de amor, nos ensinar, a nós, filhos de Deus, que fazemos a diferença nesse mundo para melhor. A luz que brilha através de nós deve alcançar os homens, os seres humanos, e essa luz é Jesus. E de forma que eles vejam através das nossas vidas, os seres humanos, né? Homens, mulheres, idosos, crianças, vejam as nossas atitudes, comportamentos nas boas obras a Deus e possam glorificá-lo desta forma. Não é para nos glorificar o que a gente fala, o que a gente vive em Deus, mas é para exaltar a Deus que está nos céus. Esse trecho bíblico ainda nos indaga, nos pergunta: se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Isso nos diz que muitos de nós, sendo sal, aqueles que devem dar gosto, fazer a diferença, não fazem. Muitas vezes a gente acaba repetindo e colaborando com os erros que a gente vê e compartilha por aí. Isso é perder o sabor. E como restaurar esse sabor então? Agindo com conduta agradável a Deus, conhecendo a Deus e repreendendo o mal, orando em todo o tempo e se afastando daquilo que nos faz errar. Fazendo as boas obras que Deus espera de nós. Não somente aquelas que a gente quer fazer, mas aquelas que Deus nos pede para fazer, independente de quem nos entristeça. Sabendo que o nosso servir é a Deus e não a homens. Amados, Deus, Ele nos diz, nesse momento, que nós somos uma cidade construída sobre um monte. E eu creio que Ele simboliza, falando assim, ao seu povo eleito Israel. Ele simboliza que nós, ao aceitarmos Jesus pela fé e vivermos para Ele, nós passamos a ser parte da videira, enxertados, convertidos. Isso não nos diferencia dos que são povo de Deus de nascença. Ou seja, não há acepção de pessoas, não há diferença para Deus mais. Aquele que o aceita pela fé em Jesus Cristo, é seu filho, é adotado como filho. E sendo filho, nós devemos saber que nós temos um Pai que não se abala e que está no alto. Nós devemos saber que devemos iluminar, aparecer, ser vistos como filhos de Deus que obedecem à palavra de Deus em amor. Não é de qualquer jeito, é em amor.
Que adianta a gente obedecer a palavra de Deus sem amor? Quem fazia isso na época de Jesus eram os chamados fariseus. Eles diziam assim: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E isso não é o que a gente deve ser. A gente deve fazer como Jesus, ser exemplo. Primeiramente, iluminar. E não adianta iluminar os de fora primeiro, a gente tem que iluminar aqueles que estão perto de nós. Florescer onde Deus nos colocou hoje. E ele ainda aqui, Deus, nos ensina nesse capítulo de Mateus que se a nossa justiça não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, a gente não entrará no reino dos céus. Isso é muito sério. Ele fala que existem os grandes e os pequenos no reino dos céus. E os grandes serão aqueles que praticarem e ensinarem os mandamentos de Deus, ou seja, existe os filhos que não fazem isso. Veja que interessante. A gente tem que refletir sobre a palavra de Deus e verificar que o ensinar e praticar é para todos. É o ide, mas nem todos fazem. Desde aquela época que foi escrito lá o Evangelho. A palavra de Deus, ela não é para ser ensinada e praticada somente por aquele que tem a fala mais eloquente ou para aquele mais forte, mas sim para aquele que ama a Deus, para aquele que ora pedindo o amor de Deus e os olhos de Deus. Eu oro nesse momento, agradecendo a Deus por mais esse aprendizado. Eu peço a Deus que nos ensine a ser grandes no reino dos céus. Que a gente não se esconda, mas que a gente apareça e brilhe aqueles que estão próximos a nós. Afinal de contas, nós brilhamos a luz do céu e damos sabor a vidas que não têm tido sabor. Nós devemos fazer isso porque a gente não conhece o coração e a dor de ninguém. Glória seja dada a Deus por isso. Assim a gente reconhece que a gente é pó e que a gente é fraco e precisa de um Deus grande e forte para continuar firme. Amém? Pai, eu continuo aqui ainda a oração te pedindo. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a amar os nossos inimigos também e a orar por aqueles que nos perseguem. Nós queremos ser teus filhos. Nós queremos a recompensa dos céus para nós, Senhor. Porque a gente sabe que tudo que vem de ti é bom, perfeito e agradável. Aleluia. Glória a Deus, em nome de Jesus, Pai. Recebe nossa oração neste dia e nos abençoa com a tua maravilhosa paz. Amém.